Peraí. Só pra avisar, a gente já começou, eu esqueci de avisar, tá? A gente começou agora mesmo. Eu vou me apresentar, eu sou péssimo em me apresentar, então tu vai ver uma apresentação horrível aqui. Sejam bem-vindos ao Sem Fita Podcast, eu sou o Lourenço Franzato, e a gente tá aqui hoje com o Andy Moreira. Como é que tu tá, mano? Tá bem? Beleza, cara, tudo ótimo por aí. E, mano, tu tava me falando do Skype, vocês usam o Skype na dublagem e tal? Por conta que eu sei que tem um estúdio que usa, né? Mas vocês não utilizam muito para trabalho? No meu caso, como tradutor, Lourenço, não, né? Porque o trabalho, basicamente, eu faço, assim, o contato que eu tenho com o estúdio, geralmente é pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Então, assim, 99% das vezes vai ser via e-mail ou WhatsApp. Skype mesmo nunca é necessário. E quanto tempo que demora, mano? Deve demorar demais, né? Pra traduzir um filme. Nossa, cara, assim, Demora muito. na verdade, depende muito, né? Depende muito do que eu estou traduzindo. Então, vai depender se o produto é um desenho, se é um reality, se eu estiver fazendo uma série, né? Depende aí dos minutos do que eu estou fazendo. Então, assim, não tem um tempo muito... Eu tenho, assim, o tempo que eu tenho de cabeça que eu vou levar para fazer cada tipo de tradução, né? Uhum. E você ser um tradutor, isso significa que tu leva spoiler, né? Tu sabe dos spoilers antes mesmo de lançar, né? É verdade. E, mano, por exemplo, tu já teve que segurar um spoiler que tu queria contar muito. E isso pode acabar estragando a sensação do filme, já que você já sabe o que acontece antes mesmo de assisti-lo, ou não? Na verdade, cara, assim, a primeira vez que aconteceu, assim, essa sensação de spoiler foi essa semana passada, que foi a primeira série que eu peguei para fazer, que era uma série que eu acompanhava. Eu tô acompanhando. E, na verdade, eu tô no início da série, eu peguei uma temporada para frente. Então, e aí foi assim, eu fiquei meio assim, pô, vou saber o que tá acontecendo, mas até ficou meio confuso, né? Porque tá uma temporada mais adiantada. Mas a gente como tradutor, a gente assiste antes de todo mundo. Então, às vezes, inclusive, até o próprio pessoal do estúdio que me manda o material não assistiu antes, né? Às vezes eles é muita correria, eu trabalho no estúdio, é muita correria. Então, assim, às vezes ele me manda o material e ele ainda não teve tempo de conferir, então acaba vindo para mim primeiro, eu sou o primeiro a assistir. Então, se tiver spoiler, vou tomar os spoilers tudo. E, mano, eu acho que todo mundo tem essa pergunta, então eu quero falar a respeito, assim, da tradução dos palavrões. Acho que todo mundo meio que tem. Porque os caras traduzem, tipo, em vez de falar um palavrão, eles falam, tipo, titica, ou esse tipo de coisa. Tipo, eu já vi um que era alguma coisa de macacos mordem minhas bolas. Tipo, não faz sentido nenhum. Era num filme com o Schwarzenegger, não faz sentido nenhum essa expressão, ninguém fala isso. Assim, isso na verdade, em relação ao palavrão, é uma coisa, assim, que eu recebo o material para fazer a tradução, então uma das primeiras coisas que eu preciso perguntar para o estúdio é exatamente isso, né? Quais são as restrições de vocabulário daquele produto, porque isso vai vir muito do cliente, né? Na verdade, o cliente que eu falo, né? Sei lá, eu vou fazer um filme da Disney, então a Disney vai definir isso na hora que ela manda o material, né? Então ela vai falar que não pode ter tal tipo de vocabulário. Inclusive, às vezes eles mandam uma lista de palavras que podem e não podem ser usadas, né? Por isso que eu preciso perguntar para o estúdio. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer é isso, né? Perguntar para saber, para eu não fazer uma coisa que eu não posso. Então, algumas coisas é até fácil de deduzir que eu não vou poder usar palavrão. Sei lá, um filme da Disney. Isso é óbvio que eu não vou poder. Então, mas algumas coisas, às vezes, eu fico na dúvida, né? Às vezes a série até, depois de perguntar, mas na hora de fazer o trabalho de tradução, ainda bate uma dúvida, né? Porque se eu puder usar palavrão, por exemplo, eu não sei quais que eu posso usar, né? Às vezes o cara solta lá, sei lá, um fuck, né? Que é bem comum em inglês. Aí eu tenho que saber se eu posso colocar aquilo ali ou se eu vou ter que adaptar um pouquinho.
né? E aí, na hora de adaptar, é pensar numa coisa, se eu tiver eu posso colocar o palavrão, mas eu preciso dar uma restringida, aí é encontrar um sinônimo para aquilo que passa a mesma mensagem, né? Porque eu preciso sempre respeitar o original e o que o estúdio me fala em relação a essas restrições, mas para o negócio ficar mais amenizado. E eu adoro quando, assim, é liberado, é maravilhoso, porque aí não tem que pensar muito. O cara falou fuck, eu coloco lá o que é mesmo, né? E é isso normalmente que deveria ser, né? Tipo, o cara fala fuck, tu tem que fazer porra, não dá pra te escrever uma outra coisa. Se for liberado, a gente coloca mesmo, porque aí vai ficar realmente bem fiel, né, ali, ao que está sendo falado. Mas, cara, tipo assim, mas eu penso, cara, por que titica, macacos me mordam? Ninguém fala isso. Assim, a história do Blaze, né, que era muito feito na dublagem brasileira há, sei lá, 20, 30 anos atrás, né, então aqueles clássicos que a gente escuta até hoje em alguns filmes que ficou, né, coisa do tipo, ao invés de policial falar tira, esse tipo de coisa, né, então, que hoje não pode, né, eu não posso usar esse tipo de vocabulário, é proibido porque a ideia não é soar esquisito, não pode soar, né, o titicas aí que você falou, ninguém fala assim, né, porque assim, cara, a gente tem que lembrar que dublagem é a língua falada, né, então o meu trabalho é criar o texto, é criar a versão brasileira daquilo ali, então eu tenho que trazer o máximo possível para a nossa língua, né, então se eu colocar um titica, as pessoas, é automático, as pessoas vão ouvir aquilo na hora da dublagem, de assistir o filme dublado, e vai soar estranho, vai ficar esquisito, né? Então, é sempre tentar trazer o máximo para o que como a gente fala na vida real. É claro que assim, eu tenho que levar um monte de coisa em consideração, né? O filme passa em tal época, a série é uma comédia, né? O tipo, quem é que está falando aquela fala ali, para também tem que casar essas características do produto, mas o dublês não pode mais, né? Os tiras, tentando lembrar assim de outras coisas que falavam muito, Macacos me mordam. esse tipo de expressão assim, né? Que não dá para fazer, fica muito estranho. Já percebeu aquele filme, aquela série que você vai ouvir, vai assistir, você escuta, a dublagem parece que tá descolada, sabe? Já vi. Parece que a pessoa é bem esquisito, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, isso começa na tradução, a tradução mal feita, né? Quando tu tem que traduzir uma série, tu pega assim todos os episódios? Ou tu vai pegando um episódio por semana? Que eu acho que isso não faz muito sentido também. Não, assim, isso também depende muito, a gente às vezes pega, eu pego uma série, falando de série mesmo, né? Um desenho, às vezes eu já sei que eu vou fazer aquela temporada, né? O estúdio já me manda o material e já me avisa. Às vezes não. Então o que acontece muito é de eu fazer assim, pego um episódio e nunca mais vejo. Às vezes o estúdio distribui entre os tradutores também. Então isso acontece, né? Mas acontece os dois jeitos, de eu fazer a temporada inteira, o programa inteiro. Às vezes eu não fiz ainda, mas assim, a série inteira, né? Tem tradutor que vai fazer a série do início ao fim, até mesmo porque o tradutor que está fazendo aquilo há um tempo, ele já tem a pegada dele, né? Então, você trocar, o estúdio fazer essa troca de tradutor ali, sei lá, de uma temporada para outra, às vezes não vai funcionar tão bem, né? Apesar de a gente criar um glossário para o que a gente está traduzindo, até mesmo para o caso de outro tradutor pegar aquilo ali para fazer, ele vai poder seguir algumas palavras que estão sendo usadas e tudo mais. Mas acontece, né? Dos dois jeitos. Já peguei um episódio que eu queria até continuar, mas só fiz um e já peguei temporada assim inteira mesmo para fazer. Se eu quisesse ser tradutor de dublagem, o que seria necessário para mim? Eu teria que ser dublador também e saber inglês ou não? Não, cara, ser dublador você não precisa, né? Os tradutores que são dubladores, eles têm um que a mais, né? Então é muito bom, se você for um dublador,
você vai fazer o trabalho de tradução de uma maneira um pouco mais, assim, específica, né? Inclusive, quando eu fiz a minha especialização, que eu recomendo, que é muito boa, eu fiz o curso da Mabel César e da Rayane Mediato. Muito boa. Mabel César é incrível. As duas são muito incríveis, elas são ótimas professoras, assim, e o curso é incrível. E eu aprendi, assim, muito, na verdade, a pensar como dublador, não só como tradutor. E isso, inclusive, ajuda demais no meu trabalho. Mas não é uma coisa necessária, você não precisa necessariamente ser dublador. Agora, falar inglês, no meu caso, né? O meu par de língua é português e inglês, né? É evidente, sim, se eu não souber, é impossível. Então, se você tiver um outro idioma que você fala com fluência, que você tem realmente conhecimento, não só para falar, mas assim, conhecimento gramatical e principalmente cultural que envolve aquela língua, porque você vai precisar muito disso para fazer o trabalho, você faz de boa, né? Mas, assim, mais do que, eu preciso ser dublador, isso completamente não é necessário, mas uma coisa que é essencial é você realmente ter uma especialização. Porque a tradução para dublagem ela é muito diferente, né, cara? Assim, muito específica, diferente de vários outros tipos de tradução. Existem milhões de tipos de tradução, né? E é um trabalho muito, assim, com regras muito específicas do trabalho. Assim, a gente sabe que dublador, eles dublam, por exemplo, eles dublam coreano e tudo mais. Um tradutor, ele traduz todos os tipos de língua? Ou, por exemplo, você que só sabe inglês e tudo mais, você só traduz pro inglês, do inglês pro brasileiro, pro brasileiro, pro português? Português brasileiro, né? Quantas línguas você souber, você vai poder trabalhar com elas. Né? Eu, no caso, até recente agora, eu decidi que eu vou ter que aprender espanhol agora na marra, porque eu perdi trabalho por não saber espanhol. Né? Então agora é uma coisa que eu vou ter que focar em aprender a terceira língua, porque rola, né? Do estúdio te perguntar, você ter que recusar trabalho por não falar a língua. E não tem como, cara. Se você não souber realmente aquele idioma, você não vai conseguir fazer o trabalho. Né? Não dá, por exemplo, para fazer uma tradução baseada em Google, em tradutor, assim, dicionário, porque você não vai conseguir, né? Vai ficar aquela coisa travada, bem esquisita, né? Inclusive, você não vai nem continuar trabalhando. Sim, até por conta que o Google não tem uma tradução totalmente confiável, né? Não é 100% que tá na língua. Por exemplo, o japonês, mano, é bem estranho até, na verdade. Eu não falo japonês, mas eu imagino línguas que são um pouco mais, assim, né, difíceis na minha concepção. Aí, pior ainda, né? Assim, o Google, a pesquisa que a gente faz na internet ou no dicionário, vai ajudar a gente que é fluente no idioma. Né? Porque a gente sabe diferenciar ali o que é uma tradução ao pé da letra, um contexto, que é o mais importante na dublagem, né? O contexto. Um tradutor, ele tem que morar nos Estados Unidos para melhorar na tradução dele, para a galera já ir lá e dar o script para ele, o roteiro para ele, ou ele pode morar aqui no Brasil mesmo e receber direto por e-mail? Cara, com certeza não é necessário. Eu mesmo, né, eu moro no Espírito Santo, moro aí fora da meca da dublagem, que é São Paulo e Rio, né? Apesar de terem muitos estúdios hoje em dia, mas São Paulo e Rio ainda é o principal aí polo dos estúdios, né? Onde ficam os estúdios. Mas hoje com a internet, principalmente, cara, isso é muito fácil, né? Você trabalhar de casa, assim. Como eu falei, o contato com os estúdios é feito por e-mail, pelo WhatsApp também, principalmente hoje em dia é mais fácil, né, a gente falar. Então, assim, é claro, a experiência é mais benefício para a língua, né, que você vai usar no trabalho, mas morar fora, no caso, se fala inglês, morar nos Estados Unidos ou na Europa, você fala japonês, se viajar para o Japão, essa experiência, com certeza, ela sempre traz uma coisa a mais, mas para o trabalho, para você fazer o trabalho de tradução, com certeza não é necessário.
Você é tradutor há quanto tempo? Cara, olha, eu sou tradutor assim meio de brincadeira já faz muito tempo, né? Porque eu fui professor de inglês 12 anos da minha vida, né? Professor e coordenador em uma escola, né? E eu já fazia tradução assim quando me pediam, mas tradução geralmente mais livre assim, né? Artigo científico, eu já fiz TCC, monografia, currículo, esse tipo de coisa que aparecia de vez em quando, mas não trabalhava exatamente com isso. Mas com a dublagem especificamente eu estou assim bem no início da minha carreira, né? Faz quase um ano só que eu estou fazendo tradução para dublagem. Eu fiz a minha especialização em 2017, de 2017 para 2018. E depois, assim, foi mais batalhando para começar a trabalhar, porque demora um pouquinho para você começar, né? Então, mas assim, faz mais ou menos um ano que eu estou fazendo. E como tá sendo essa experiência, mano, em ser tradutor? Cara, eu sou apaixonado, né? Eu sempre, além de ser apaixonado por línguas, e principalmente por inglês, fiz isso minha vida inteira, dar aula de inglês e estar em contato com o idioma. 12 anos trabalhando com isso, às vezes falava mais inglês durante o meu dia do que português. Então, assim, contato com o inglês sempre tive. E, assim, quando eu descobri a tradução para dublagem, eu simplesmente me apaixonei, cara. Assim, eu me encontrei de verdade, porque é uma coisa que eu sou apaixonado, adoro fazer. É um trabalho, às vezes, cansativo, porque não é físico, mas às vezes eu termino o dia, assim, com a cabeça... Não funciona mais, né, de tanto pensar, porque é muito mental. E, claro, né, ficar na frente do computador, às vezes muito tempo. Sim, eu entendo. É muito legal, assim, poder trabalhar em casa. Se eu estiver viajando, eu posso trabalhar. Se eu tiver um computador, internet, né, não existe restrição geográfica, esse tipo de coisa. Então, e adoro, cara, assim, nossa, eu sou apaixonado. Cara, você deve receber muitas folhas, né, de roteiro, mano. Nossa, deve ser muitas folhas. Inclusive, mano, quantas traduções tu fez por mês, mais ou menos? Eu sei que não tem número exato nem nada. Cara, por mês, depende muito do trabalho que eu estou fazendo naquele mês, né? Mas, assim, eu fiz, por exemplo, eu consegui fazer em um mês uma temporada inteira de uma série que era mais curtinha, eram 6 ou 7 episódios, e ainda traduzir outras coisas, né? Porque eu consigo fazer aí de acordo com a minha rotina. Como eu faço os meus horários de trabalho, então eu consigo pegar quantos trabalhos eu quiser de acordo com o meu tempo, né? Eu tenho que ter certeza que eu vou respeitar os prazos de entrega que na tradução para dublagem são apertados, bastante apertados às vezes. Mas eu tenho que sempre calcular assim um tempo que eu sei que eu vou conseguir fazer e fazer o trabalho redondinho, direitinho, bonito para chegar no estúdio para dublar. Então, mas assim, cara, em um mês eu já consegui fazer assim 3 séries simultaneamente, uma temporada inteira e alguns episódios de outras, né? Mas depende muito de quanto dura, né? Qual é a duração dos episódios e tudo mais. Quanto tempo eu tô naquele mês, às vezes eu tenho um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, né? Você passa normalmente quantas horas traduzindo? E você que escolhe a carga horária que você tem, ou você tem uma carga horária de acordo com o que o estúdio quer? Cara, eu tenho de acordo com o que o estúdio quer, é o prazo. Então eu tenho, quando eu recebo o material, eu vou acordar ali com o estúdio o prazo, né, para entrega, para ficar uma coisa boa para mim e para o estúdio. Se eu acho que eu não vou conseguir fazer o trabalho naquela data que o estúdio propôs para entregar, eu tenho que falar, né, eu tenho que ser sempre muito sincero e falar que eu não vou conseguir, porque é melhor não fazer o trabalho quando eu estou com pouco tempo do que me comprometer a um prazo e acabar não entregando, porque isso atrasa o processo inteiro, né, para eles lá no estúdio.
Mas a minha carga de trabalho eu que decido, né? Então eu vejo ali, durante o meu dia eu me planejo mais ou menos, tem dia que eu consigo trabalhar um pouco mais, tem dia que eu consigo trabalhar um pouco menos, mas já trabalhei umas 10 horas, já trabalhei 12 horas, já trabalhei 3 horas no dia, então depende bem do dia, assim. Uhum. E eu não sei se tu pode falar então. Às vezes tem algum trabalho, desculpa, às vezes tem algum trabalho assim, mais urgente para entregar, né? Então aí eu fico um pouquinho mais. Uhum. Eu não sei se tu pode falar, mas qual é o melhor filme que tu já traduziu? Eu sabia que você ia chegar nessa pergunta. Assim, cara, até hoje, todos os meus trabalhos ainda não saíram, né? Não estão sendo exibidos. Uhum. Porque, como eu Faz falei, sentido. eu estou muito no início da minha carreira de tradução. E um ano aí, mais ou menos. E a gente, na tradução para dublagem, a gente assina um termo de confidencialidade, né? Sim. Então, é um documento e tal que a gente precisa assinar porque não pode divulgar. Então, ainda não posso divulgar, cara. Mas, assim, recente agora, essa semana, eu fiz uma série, que eu falei até a série que eu tô assistindo, né? Que é uma série, assim, conhecida fiz um desenho também agora bem conhecido e foi legal. Foi os primeiros trabalhos maiores, assim, que eu fiz, que foi bem interessante, mas, assim, de nome, né, e tal. E um filme também, foi meu primeiro filme recente aí que eu peguei para fazer. Uhum. E faz sentido até ter esse contrato, por conta que se você divulga, divulga o filme inteiro. E realmente, cara, assim, é bem, bem sigiloso, não pode vazar mesmo. Família pergunta, os amigos perguntam, eu não posso falar. Até o que eu fiz, o trabalho sair, né? Ele está sendo exibido, seja na TV, nas plataformas de streaming, no cinema. Eu não posso fazer a divulgação. Inclusive, pra você ter uma ideia, cara, às vezes o vídeo ou o script vem para o tradutor com uma marca d'água com o meu nome, né? Caralho. Então, se aquilo ali vaza na internet, todo mundo Aí vai seu nome. saber que fui eu, né? Então, isso é até uma estratégia do cliente para evitar esse tipo de coisa, né? Até por conta que tá tendo uma onda de vazamento, né, mano? Nossa, tá vazando É, muito. é comum, né? E por que será, né, que vaza tanto? Tipo, você tem a marca d'água assim, os caras tiram foto e, tipo, É, foda-se, né? Tipo, tá sem marca d'água, tá sem nada. eu acho assim, quando o cara não tem o nome dele e tal, ele arrisca divulgar, né? Mas no meu caso, assim, no meu trabalho, nem assim eu conseguiria fazer a divulgação, porque o estúdio sabe que o material tá comigo, né? Então, não tem como, cara. Não, geralmente, o que a gente vê, assim, o que vaza, né, de filme, série, é muito... O pessoal consegue o material em alguma fonte e acaba divulgando, né? Uhum. E quanto tempo que é esse período de confidencialidade? Como eu falei, é só até isso, até o que o trabalho ele está em exibição, né? Então, se Uhum. já foi para o cinema, ele fez a estreia, tá na TV, já foi para o streaming, né? O que quer que seja, a exibição, aí beleza, aí já pode falar, já posso fazer divulgação, posso incluir o meu trabalho no meu portfólio, se eu quiser, né? Uhum. Você acha que os tradutores não têm reconhecimento? Por conta que normalmente é só os dubladores, né? Cara, assim, eu nem assim, tô falando de mim, né? Não sei os outros tradutores. Claro. Eu não, eu não tenho essa preocupação, digamos assim, né? Inclusive, o próprio nosso texto, uma coisa que a gente, como tradutor, tem que ter muito é o desapego do trabalho, né? Porque o trabalho vai para o estúdio, você termina e manda para lá e ele é dublado, o seu texto já não é mais seu, né? Então, o próprio dublador em estúdio, o diretor, eles podem modificar aquele texto ali de acordo com a necessidade, né? Então, não quer dizer que o meu trabalho como tradutor foi mal feito, não necessariamente, né? Mas
ali na hora de gravar, na prática de estúdio, que é muito específico, né? Eu não sou dublador, mas eu entendo como funciona, né? É comum, inclusive, né? Fazer alterações no texto. Então, assim, a gente tem que ter esse desapego e ser realmente o anônimo, né? O tradutor vai ser sempre o anônimo, mas que acaba sendo peça fundamental para a dublagem, né? Primeiro o produto chega no estúdio, a primeira pessoa que vai ler, às vezes, primeiro contato com aquele material é o tradutor, né? Então, por isso que eu falo até que o meu trabalho, ele pode ser peça fundamental para o produto final ficar muito bom ou terrível, porque uma tradução mal feita, cara, ela, nossa, acaba com o resto do processo todo. E assim, até para o dublador em estúdio, diretor também, isso acaba atrasando, porque se eu faço uma tradução mal feita, se eu adapto mal, se eu não me atento ao contexto, a labial também, que é importante, isso tudo é uma carga de trabalho que eu vou transferir para o dublador, para o diretor em estúdio, que não é deles, né? Então, que deveria ter sido feito por mim. Então, assim, eu tento ao máximo evitar isso, né? Por isso que na hora de eu fazer a revisão do texto também é muito importante, para não ir com erro. Não digo nem só erro de português, né? Nem só dessa parte, mas assim, erro mesmo, de, igual você falou aí, às vezes uma frase esquisita que não tem nada a ver com o que a gente fala, uma adaptação que foi mal feita, uma coisa que eu pensei, vou colocar isso, mas na verdade o significado é outro. Eu tenho, às vezes, milhões de maneiras de falar a mesma frase, né, que é uma coisa que eu faço muito, eu traduzo, penso em todos os sinônimos possíveis, todas as outras formas que eu podia dizer aquilo. Então, assim, são coisas muito específicas que eu não posso deixar passar também, né? Qual é a diferença de traduzir um desenho e um filme? O desenho é muito mais complicado, na sua opinião? Boa pergunta, cara. Eu acho que depende como eu falei, depende do tipo de material, né? Às vezes eu fiz um filme agora que era mais de época, se passava nos anos 60, então eu não podia usar, por exemplo, coisas que a gente fala hoje, né? Mas acho que a duração do filme é o que pega mais, porque o prazo às vezes é apertado, então você tem que, né, suar para fazer direitinho, bonito dentro do prazo entregar. E aí um filme de, sei lá, 1h30, eu vou levar, né, uns 5 dias, às vezes, para fazer, dependendo, 6 dias, se não pegar o fim de semana aí no meio. Caralho. Então é muito tempo, né? Agora, o desenho, às vezes eu acho que o desenho, Lourenço, é mais difícil, cara. Eu peguei um agora que era muito, muito, muito difícil, porque apesar de ser 20 minutos de episódio, o desenho tinha piada atrás de piada atrás de piada, e às vezes a piada só faz sentido em inglês, né? E aí, nossa, eu peguei uma fala, o personagem, ele falava, acho que era um bife gigante, né? A gente fala, era uma fala assim muito grande mesmo, só de trocadilho em inglês. E nenhum dos trocadilhos fazia sentido em português. Então, só o tempo ali que eu fiquei para poder adaptar para uma coisa que fizesse sentido foi bastante tempo. Então, às vezes, eu demorei mais tempo nisso, de adaptar as coisas, do que fazer a tradução em si. Então, às vezes, faço o texto inteiro, deixo aquilo para o final. Aí eu marco ali no meu texto, na hora de revisar, eu volto para fazer essas adaptações, porque é muito tempo, às vezes leva bastante tempo. E é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar também sobre as gírias. Como você sabe qual gíria colocar sem que fique vergonhosa? Assim, a gíria não é nenhum problema. Eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, com o regionalismo que a gente fala, né? Então, eu não posso colocar uma coisa que, sei lá, é falada um jeito de falar no Rio, mas que os paulistas vão ouvir aquilo e vão achar esquisito.
ou alguém no Espírito Santo vai ouvir aquilo e não vai entender nada. Então, isso deve ser muito complicado. Evitar, às vezes, usar a gíria se eu não souber que é uma coisa universal, né? Que todo mundo vai ouvir na hora e vai entender. Mas depende do personagem. Tem personagem que chama mais um pouco, né? Que perde um pouco mais de gíria, ou ele tem um jeito de falar muito, muito específico. Eu fiz agora uma temporada de uma série que, nossa, é muita gíria, porque são gangues e os caras falam de um jeito muito específico, né? E aí eu tive que prestar atenção, muito palavrão também, e aí prestar atenção entre palavrão e gíria, assim, o que dava para encaixar aqui a soar natural, né? Por exemplo, tem aquele desenho, não sei se tu já viu Desencanto, que tem na Netflix. Mano, é do Matt Groening, dos Simpsons, né? Sim. Mano, a tradução é só meme, sabe? É só meme. Tem muita coisa atual. Imagina o trabalho desse cara. E aí é muita pesquisa, cara, porque a gente tem que principalmente parar o trabalho e falar com as pessoas. Então, eu vou falar com a minha esposa, eu pergunto para um amigo no WhatsApp, eu pesquiso na internet para ver assim, se dá para encaixar uma coisa que é meme, ou que é atual, que é uma gíria, que é uma coisa que é falada hoje, eu coloco, cara. Mas prestando atenção ali se o personagem pede aquilo. E como eu falei, época, né? Se passa hoje em dia, beleza. Assim, se não tem restrição de vocabulário, né, o estúdio fala, ó, pode usar, não tem problema. E você achou a tradução de Desencanto muito boa ou muito exagerada? Cara, eu comecei a ver e parei, mas assim, o que eu vi eu gostei bastante, assim. É um desenho com uma pegada mais assim mesmo, né? Meme atrás de meme, né? Se você é meio... se você é velho igual eu e não é muito atualizado nos memes, você fica meio perdido. Mas assim, a tradução e a dublagem é muito boa, assim, eu curti. E, mano, eu queria te perguntar uma coisa sobre comédia. Por exemplo, vamos dizer que tem muitos desenhos, filmes de comédia que precisam de adaptação. Por exemplo, um exemplo de anime que tem muita comédia e adaptação é One Piece, One Punch Man também e o Yu Yu Hakusho, que, pô, são traduções incríveis e tudo mais. Como é que tu faz para traduzir a comédia? Sendo que é muito difícil fazer isso e, tipo, tu não é comediante, sabe? É muito complicado. Tem uma coisa que ajuda muito é o próprio script original, né, que vem pra gente, porque eu faço a tradução com o vídeo e com o script, né? Eu não posso fazer só com um ou só com outro. E aí o script ajuda muito nisso, porque já tá ali para mim. Quando não vem fala faltando, que é comum, né? Porque o script que a gente recebe é o script que foi usado, na verdade, para gravar o filme ou a série, ou na hora de fazer o desenho. Então, mas se tiver no script, eu não tenho tanto essa preocupação, porque eu tenho que ver o que está no script e colocar para a versão brasileira, adaptar se necessário, mas eu não necessariamente vou ter que fazer a piada, então eu não me preocupo em ser engraçado. Se está engraçado na tela para mim, ali no vídeo, no script, eu tenho que fazer ficar engraçado em português. Mas assim, sentir também no vídeo ali, né, a entonação, como é que a piada foi feita, e principalmente contexto. Você vê, filme da Disney é muito assim, né, que se você for ver filme da Disney, as piadas, às vezes é muito rápido, se você piscar, você perde. Tem muito desenho que é assim também, né, tipo Simpsons, South Park, nossa, South Park é muito assim. Então, assim, às vezes, no original, uma pessoa vai assistir e não vai achar engraçado. Então ele vai ouvir na dublagem também não vai achar engraçado. Mas eu não fico tão apegado a será que vai ficar engraçado ou não. Eu tentar realmente adaptar o melhor possível o que está ali para o português. Se eu puder fazer literal e funcionar em português, eu fico tranquilo que provavelmente vai ficar engraçado também. Mas aí se tiver que adaptar, é aquilo que eu falei agora, né, do desenho que eu fiz. Eu tive que adaptar muita coisa. Era muita piada muito específica americana,
Se eu fizesse ao pé da letra, nossa, ia ser um fracasso, né? Tipo, ninguém ia entender nada em português. Então, aí eu tive que quebrar a cabeça mesmo para adaptar de um jeito que ia ficar, assim, na minha opinião, ia ficar engraçado em português, né? Qual é o estilo de, de filme onde é o mais difícil para você traduzir? Claro, eu sei que você vai falar dependendo do filme, eu sei, mas no geral, assim, na sua opinião, qual é o mais complicado? Cara, eu acho que qualquer coisa que é de época pega mais, porque o vocabulário vai ser bem mais restrito. Eu vou ter que fazer uma pesquisa de como se falava às vezes tal coisa, mas eu acho que coisas muito específicas também. Às vezes a gente pega, principalmente reality, né? Eu já fiz muita coisa da Discovery, por exemplo, aqueles realities, tem reality de crime, que é mais tranquilo, né? Mas aí você pega umas coisas tipo assim, sei lá, vai falar um reality que fala de barco, cara. Aí eu fico assim, caramba, né? Aí é muito mais pesquisa, isso leva um pouco mais tempo. E aí tem que alimentar o glossário, né? Se eu estiver fazendo com outro tradutor também, porque aí demanda muita pesquisa. Eu não sei nada de barco, né? Então eu não posso simplesmente tirar da minha cabeça ali e colocar a palavra que eu acho que é. Eu peguei um para fazer que tinha um monte de termo, assim, de navio de guerra. E aí, sei lá, eu tive que aprender várias partes de navio de guerra. Aprendi um monte de coisa nova, porque se dependesse de mim só, tava lascado, né? Eu consegui fazer o trabalho. Né? Então, acho que isso provavelmente é o tipo de material mais difícil de traduzir, assim. Coisas específicas, né? Minha esposa gosta muito de Grey's Anatomy, aí eu vejo ela assistindo, eu sempre falo que eu fico ouvindo, porque assim, cara, depois que a gente vira tradutor, você nunca mais assiste as coisas do mesmo jeito. Eu fico prestando atenção em tudo. E eu falo com ela assim, que eu fico ouvindo Grey's Anatomy, outras séries de séries médicas, né? Eu fico imaginando a pesquisa que o tradutor teve para fazer aquilo, que é muito termo específico, é muito nome que se você não é médico, você nunca vai saber, né? Ah, mas esses nomes não estão tudo no script? Estão no script, mas em inglês. Ou na língua ali que você está fazendo. Né? Então, para você, às vezes a gente descobrir o que aquela palavra significa em português, uma palavra que você não faz ideia do que seja, algo muito específico, um termo médico, algo assim, demora, porque você vai ter que pesquisar na internet, você vai ter que ir atrás para saber, porque às vezes você acha uma coisa na sua pesquisa que não é, na verdade, o termo usado. Eu recente tive que perguntar para uma amiga minha advogada, inclusive, porque tinha um termo lá que era de julgamento, eu nem lembro agora, cara, o que era, mas eu tive que perguntar para ela me ajudar, porque pesquisei, não consegui encontrar o termo que era o correto, né? E aí, para não ficar naquela dúvida, é melhor se a gente conhecer alguém que vai saber ajudar, é legal perguntar. Você só traduz coisas dos Estados Unidos mesmo? Ou de outros países? Por conta que eu sei que às vezes, tipo assim, eles colocam para inglês, daí mandam para você, né? Por exemplo, do japonês, colocam para inglês, depois mandam para você traduzir aqui pro Brasil. Eu ainda não fiz nenhum trabalho assim, mas eu sei que acontece, né? O que você falou aí, vindo da língua. O que eu sei, por exemplo, tem muita novela turca que vem para o tradutor e vem em inglês, né? O script vem em inglês. Então, você tinha até perguntado antes, você precisa saber aquela língua? Nesse caso, você não precisaria saber turco para fazer, né? Então, a vantagem do inglês também é isso. Às vezes, um produto que vem com a língua original, que é de outro país, não é uma língua muito comum, geralmente vai vir em inglês. Mas, tipo assim, eu acho que seria um pouco mais complicado, por conta que, tipo assim, se você tem que adaptar, os turcos falam muito rápido, sabe? Os turcos falam muito rápido. Tem essas nuances assim. Além do que, o script em inglês que vai vir, você vai ter que confiar no que foi
passado para o inglês ali, né? Então, se eu não falo turco, eu não vou saber se a tradução para o inglês foi bem feita. Vou confiar no script que vai vir para mim, né? Tem isso, mas como o foco é a versão brasileira, eu não preciso me preocupar tanto se ficou fiel ao turco ou não. Eu vou me concentrar no script original em inglês, né? Que no caso nem é mais o script original, né? Sim. Cara, todos os dubladores que eu já chamei, eu já devo ter chamado uns 7 dubladores aqui, todos falam que o turco é o mais complicado para dublar. Todos falam isso. E, cara, deve ser bastante. Eu não conheço muito de turco, mas eu imagino que não deve ser muito fácil, não. Tem algumas línguas são. Porque tem aquela coisa, né, cara? Cada língua é um jeito muito específico de falar. Né? Então tem uma entonação, tem algumas que você fala mais rápido, algumas línguas são, né, mais devagar, assim, é um jeito de falar muito específico. Então, se a gente tem um jeito de falar específico dentro da nossa própria língua, imagina entre as línguas, né? E aí o dublador que tá ali com o fone no estúdio deve ficar maluco, porque né, deve ser muito estranho. Tipo assim, os caras falaram pra mim que eles escutam, né? Eles têm que escutar o áudio original, eles não entendem nada. Ou seja, eles escutam o áudio original pra nada. Porque se o dublador fala, no geral, o mais comum, que é o inglês, né? Ele ainda vai ouvir ali, acho que ajuda um pouco no trabalho da dublagem, né? Agora, se o cara tá ouvindo japonês e ele não fala japonês, quem dubla anime, por exemplo, né? É assim, você tem que ir mesmo no texto traduzido e no que você tá vendo ali para fazer, né? Porque deve ser bem complicado, cara. Se você não tem uma referência no ouvido, né? Tanto que muitos diretores sabem japonês. Por exemplo, o dublador Glauco Marx, né? Ele dirige One Piece e tudo mais. O cara, ele sabe japonês, já foi pro Japão. Poxa, Ele também é fã de One Piece, ele é fã de One Piece, tipo, há muito tempo. E ele tem outros. Ele tem um canal de One Piece com um dublador. Nossa, com 2 dubladores de One Piece, aliás, também fazem. E, cara, isso é muito da hora. Você ter lá uma referência de pessoa que sabe da obra e tudo mais. Ainda mais ele sendo diretor, né? Então ele vai poder também passar melhor ali o que é necessário pro dublador, acho que de um jeito muito mais fiel, porque se ele sabe japonês, pô. Vai ser bem legal. Cara, imagina só. Eu lembrei até agora de um. Eu acho. Deixa eu lembrar qual foi o desenho. Eu acho que foi Street Fighter 2, aquele dos anos 90. Que, pelo que eu soube, a tradução do desenho foi feita praticamente em estúdio com um senhorzinho japonês que eles cataram lá para poder fazer. E que o cara nem era japonês, né? Ele era brasileiro, mas ele sabia um pouco de japonês. Então, esse é um desenho que é muita coisa de adaptação. Eu acho que o texto da versão brasileira é bem, bem adaptado mesmo, assim. Eu acho que é muito louco, porque o trabalho de tradução há uns anos atrás, assim, né, antigamente era feito às vezes meio assim, né? Tinha muita coisa que você podia adaptar, é só você pegar alguns desenhos antigos que eu falo assim, anos 80, nem tão antigo assim, mas que você vê que assim é muito, muito adaptado. Então, praticamente os dubladores não seguiam o texto, né? Então você vê, tem Tartarugas Ninjas, aquele clássico bem assim, série também, tem umas séries que você via que era muita adaptação. Eu tava vendo as primeiras temporadas dos Simpsons, o Bart cantava música brasileira, né? Umas paradas assim que hoje você não pode mais fazer, não tenho tanta liberdade de fazer isso no texto. Isso é triste. O bom da Netflix é que ela dá essa liberdade, né? O bom da Netflix é que ela dá essa liberdade. Tipo assim, dublagens de desenho são sempre muito boas. Tem a dublagem do Apenas um Show, South Park, Simpsons. Cara, South Park é incrível. South Park é incrível. É muito difícil você pegar um desenho que é mal dublado, assim. Acho que desenho geralmente é muito bem feito.
generalizando mesmo, né? Mas o trabalho de desenho eu acho que exige também, não sou, de novo, vou repetir, não sou dublador, é uma impressão minha, né? O trabalho de fazer dublagem de desenho deve exigir um pouco mais, né? Porque você não está vendo ali uma pessoa como referência para fazer, né? E tem toda aquela coisa do desenho, de expressão facial, essas coisas. Mas, Uhum. assim, é legal, assim, você poder... Eu, como tradutor, se eu puder adaptar algumas coisas, é sempre bom para trazer o máximo que eu puder para a nossa língua, né? Então, às vezes, piada, coisa de humor é muito assim, né? Se eu puder fazer esse tipo de coisa, é sempre bom. Quando é um pouco mais, né, restrito ali, não pode usar algum vocabulário e tal, aí a gente fica meio engessado. Mas tem que fazer, né? Seguindo aí, respeitando o original também, né? Uhum. Como foi sair de professor de inglês para tradutor? Como que foi isso, cara? Tipo assim, você sentiu que você estava arriscando muito? Cara, não, assim, como eu falei, por ter, assim, passar muitos anos da minha vida em contato com inglês e trabalhando com inglês, e é uma coisa assim que eu já fazia mais ou menos, não muito profissionalmente, mas já fiz, e eu sou formado em inglês, assim, eu sou muito nerd, cara, muito viciado em filme, série, desenho, essas coisas. Então, assim, Eu também. para mim era assim, é por isso que eu gosto tanto do trabalho, é o trabalho dos sonhos, basicamente, porque eu adoro ver filme, adoro ficar assistindo série, é uma das coisas que eu mais faço assim, quando eu tenho tempo. Então, assim, foi bem tranquilo, foi uma transição de trabalho planejado, que levou um pouquinho mais de tempo, porque começar a fazer o trabalho demora um pouquinho, né? Você entra em contato com o Uhum. estúdio, às vezes você não tem resposta, então para começar levou um pouquinho mais de tempo. Mas não foi uma transição muito impactante assim. Tem o lado bom de você, como eu falei, poder trabalhar em casa, você fazer os seus horários, né? Dentro ali da disciplina que você tem que ter, que é muita disciplina, de sentar todo dia e fazer, você tem prazo para cumprir, né? Mas é diferente no sentido de, pô, eu saía da minha casa, eu ia trabalhar durante 12 anos numa escola, então eu tinha que respeitar o horário da escola, eu não podia fazer os meus horários, que é bem isso é bem diferente, né? Isso dá para sentir bastante, mas que eu já me acostumei também. Uhum. A gente vai acabar aqui. Deixa eu te fazer uma última pergunta aí. Beleza. Como é que tu consegue a credibilidade dos estúdios para fazer o trabalho? Tipo assim, eles te mandam um roteiro para tu traduzir? E É, daí depois, se o seu roteiro estiver bom, eles vão lá e te pegam? mais ou menos isso. Na verdade, cara, até como eu falei, o primeiro contato assim com os estúdios, assim, 90% das vezes é por e-mail. Então você tem que mandar e-mail para os estúdios, se apresentar, né? Falar, ó, eu sou Uhum. tradutor. Eu pelo menos quando comecei, eu falava, né? Eu fiz uma especialização em tradução para dublagem, que é uma coisa que às vezes me perguntam, né, André, qualquer um que traduz, eu sou tradutor, posso fazer tradução para dublagem? Não, você não pode porque você não vai saber fazer. Né? A tradução para dublagem, ela é assim, ela tem regras muito específicas. E só você estudando e fazendo uma especialização que você vai conhecer essas regras, você vai saber como o trabalho é feito. Né? Então, assim, aí depois de entrar em contato, você tem que basicamente esperar os estúdios te responderem. Quando eu tenho uma resposta de um estúdio, eu recebo um teste para fazer. Então, mais ou menos como Uhum. você falou, né? Então, eu vou receber um vídeo e um script. Os testes, eles variam, né? Eu posso fazer, às vezes, 5 minutos de algum episódio. Às vezes, o próprio teste, se eu passar naquele teste, eu já faço aquele material mesmo, né? Eu continuo fazendo até o fim. Às vezes, o estúdio não dá teste, não é tão comum, mas já aconteceu. Às vezes você já começa a trabalhar de cara, né? Mas no geral é teste. Então, se você passou no teste, o estúdio vai te dar trabalho. Né? Então, e assim, cara, trabalho tem bastante. Às vezes não tem muito tradutor, mas trabalho tem. E
o legal, assim, é poder também trabalhar com quantos estúdios eu quiser, de acordo com a minha disponibilidade de tempo. Eu não tenho uma restrição, né? Não preciso ter um estúdio só como cliente. E é claro que tem muito trabalho, né? Tem muito filme. Hoje em dia, né, cara, assim, isso tá cada vez mais, assim, aumentando, né? O que mais tem agora com o serviço de streaming é o que mais tem é desenho, filme, série. Às vezes tem mais série do que a gente tem tempo de assistir. Então, tem muita coisa de outros países também sendo feita. É só você dar uma zapeada no Netflix, você vai ver quanta coisa asiática tem, quanta coisa indiana, né? Tem muita coisa assim. Espanhola também. Espanhol, nossa, tem bastante material em espanhol, né? E eu acho incrível que a Netflix tá dando palco para essas de outros países, pois são incríveis e a galera tá começando a ver, por exemplo, filme coreano, mano. Tá ganhando Oscar, tá ligado? Cara. E assim, uma coisa tá em alta, né? Tipo, tem muita gente que curte mesmo, assiste, assim, segue tal série também. Então, assim, tem muito, muito trabalho, assim, graças a Deus. Uhum. Mano, a gente tá ficando aqui com quase 1 hora e a gente vai acabar por aqui. Mano, eu espero que tu tenha gostado. E, pô, Adorei, cara. eu gostaria de te chamar no final do ano pra gente falar sobre tradução de filme de Natal. O que tu acha? Beleza, pode chamar que eu tô aqui, cara. Uhum. Queria, Mano, eu inclusive, espero. agradecer bastante o convite, velho. Adorei participar. Ah, cara, igualmente, velho. E foi uma honra falar com o trator, pois é muito difícil também arranjar trator Pô, que conversa legal. também. Legal aí fazer parte do podcast. Uhum. Você quer divulgar alguma coisa? Cara, eu tenho 2 Instagrams, se alguém quiser seguir lá. Um é mais para tradução mesmo, para inglês, que é André Moreira Inglês. E eu tenho o meu que é mais pessoal e eu posto umas coisas de arte também que eu gosto de fazer, de pintar, de desenhar, que é The Andy Moreira. Uhum. Então é isso, mano. Falou Tô e no, boa noite.